Olá, bem-vindos a mais um podcast Educação em Voz Alta. Meu nome é Roselene Teixeira Rodrigues, mais conhecida como Rose Rodrigues, e é um prazer estar mais uma vez aqui com você, que acredita que a educação transforma e move o país. Bom, no episódio de hoje, vamos falar sobre os bastidores da gestão escolar, aquilo que poucos enxergam, mas que faz toda a diferença na construção de uma escola viva, humana, de alta performance e com alma. E para essa conversa tão necessária, recebo com muita alegria Sônia Simões Colombo, a fundadora da Humus Educação e uma das maiores referências em gestão educacional no Brasil. Sônia, é uma honra ter você aqui. Obrigada, Rose. É uma alegria, primeiro porque você é uma líder inspiradora, te admiro demais. E participar de um bate-papo a respeito de liderança e gestão é o que eu mais gosto de fazer na vida. Então, tenho certeza que será uma conversa muito agregadora e muito gostosa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E realmente é um prazer, porque eu te acompanho há muito tempo, desde quando eu comecei. Então, há muito tempo eu sempre fui apaixonada pelo tema de gestão, e até porque é necessário, eu sempre gostei de tudo isso. Então, sempre lá atrás dos seus primeiros congressos, né, participando ali. E hoje, com essa proximidade, então, também é uma honra para mim, um orgulho estar aqui com você. Sônia, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória profissional, porque você trabalha tanto com a educação básica quanto o nível superior, como é que você caiu dentro da gestão escolar, da gestão estratégica, planejamento estratégico também, que você fala muito, né? Uhum. Bom, a minha carreira começou no segmento corporativo, na área de recursos humanos. E naquela época eu também estava ministrando aula numa faculdade em cursos de psicologia e de administração de empresas. E eu comecei a ficar apaixonada por educação, até porque no início mesmo, quando eu era bem pequenininha, criança, eu acompanhava muito a minha mãe na escola onde ela trabalhava. Então a educação sempre esteve muito presente dentro do meu lar. Quando eu fui para a universidade como docente, falei, nossa, isso é uma coisa que eu gostaria de trabalhar mais, né? E aí eu conheci uma pessoa, uma profissional que me convidou para fazer um trabalho de desenvolvimento organizacional na escola dela. E foi, eu falei, olha, é isso que eu quero fazer. Eu saí da área de recursos humanos e comecei a me dedicar mais no mundo da gestão, no mundo das instituições educacionais, seja escolas como universidades. E aí foi indo, né? Uma escola vai puxando outra. Primeiramente comecei com consultoria. E como eu tenho esse braço, né, desde o início, de desenvolvimento, por causa da minha formação em psicologia, em treinamento, em desenvolvimento, eu comecei também a realizar alguns cursos, alguns eventos para lideranças educacionais. E aí começou a crescer essa frente e atualmente, então, eu me dedico tanto para a formação de lideranças, capacitações desses líderes em gestão educacional, como consultoria e muitas pesquisas. Eu me identifico também muito com pesquisa. E a minha pesquisa sempre é relacionada à gestão educacional. Então, basicamente, foi assim que foi desenvolvendo a minha trajetória no segmento educacional. E você anda pelo Brasil todo, né? Você compartilha, conhece gestores de todo o Brasil, né? Uhum. E quais são os maiores desafios que você vê que são comuns a todos os gestores escolares, né? Que não importa de estar no Sul, no Norte, no Nordeste, Sudeste, os desafios são os mesmos. Rose, eu gosto muito de conversar com as lideranças, até para entender como é que eles estão desenvolvendo o trabalho dentro das escolas, o que leva eles a um sucesso ou um fracasso. E nessas conversas, sempre tem assim, alguns pontos que esses líderes me apontam como os maiores desafios dessa liderança. O primeiro é, em muitas situações, estarem isolados, solitários na liderança, né? Não na comunidade, não no relacionamento, mas perante os desafios, né? As decisões a serem tomadas. Então, essa parte de se sentir
em algumas situações, um pouco sozinho, faz parte de um bastidor bem grande da gestão e dolorido. O outro ponto é a pressão por resultados e muitas vezes com poucos recursos. Então, tem que entregar, né? Tem que desenvolver, tem que inovar e os recursos muitas vezes não acompanham a necessidade daquele projeto, daquele processo que é tão relevante para se chegar num determinado goal, num determinado objetivo. Um terceiro ponto que eu vejo também bem duro para esses líderes é tomar decisões muitas vezes impopulares. Tá? Quando a gente fala impopular, é perante a equipe, é perante a comunidade e precisa tomar essas decisões. E isso é um papel da liderança. E um quarto ponto que eu ressalto bastante é conseguir manter a equipe motivada, engajada. Porque você sabe, se lidera algumas escolas, sabe que hoje em dia nós temos equipes heterogêneas. E essas equipes heterogêneas, você precisa conhecer as particularidades, as necessidades, as expectativas desses profissionais e buscar entregar possibilidades para eles conseguirem se satisfazer, né, naquele trabalho que está sendo realizado e ser feliz, estar motivado. Então, esse é um papel da liderança que fica aí como uma tarefa, um desafio grande desse profissional. Então, esses 4 pontos eu considero como bastante desafiador da liderança. Muitas vezes o pessoal fala, é fácil ser líder, é muito gostoso ser líder. Você é uma líder, você sabe que tem aí Acho vários... que eu vou te trazer mais um ponto, então, viu? Qual é? Eu acho que quando você coloca todos, eu me identifico com todos. É mesmo, Rose? Eu me identifico com todos. Acho que essa a liderança solitária, realmente, o papel do diretor ser solitário, realmente é muito difícil, principalmente quando você é diretor e mantenedor. Tá. Quando você ocupa principalmente o cargo do mantenedor, ali do dono, né? Porque você precisa ser forte, você precisa... Nem sempre você tem todas as respostas. E às vezes você precisa... né, buscar essas respostas até para tomar as suas decisões. E muitas vezes você não pode buscar essas respostas com a sua equipe. Sim. Então você precisa realmente participar de um grupo, né, de outros colegas para que você possa se apoiar. Então é por isso que a gente fala muito desse solitário, porque as decisões são muitas vezes impopulares, né, como você disse. Mas eu acrescentaria talvez mais um desafio que eu percebo, pelo menos, né, nas escolas privadas, enxergar que a escola também ela tem, lógico, todo um olhar humanista, mas ela não é assistencialista, ela não pode ser só assistencialista, ela é uma empresa. E para gerir, você precisa muitas vezes gerir como uma empresa. Se você não tiver o equilíbrio do pedagógico e do educacional, os dois ali muito bem alinhados, não vai ser uma escola de sucesso. Não vai ser uma escola que vai performar, não estou dizendo nem resultados, mas estou dizendo que vai ser sustentável. Então, eu acho que um grande desafio também é as pessoas entenderem que a escola precisa ser gerida como uma empresa. Perfeito. Também concordo muito com isso. Eu até aproveitaria esse gancho que você deu para falar da necessidade desse gestor estar perfeitamente integrado dentro da escola, nos aspectos do pedagógico, do administrativo, do comercial e do marketing. Tá? Muitas vezes as escolas confundem muito aí o marketing com o comercial e fica tudo muito isolado. E hoje você precisa estar integrado para realmente conseguir ter um resultado efetivo e não ficar em ilhas separadas, né? Às vezes o marketing faz um trabalho bem interessante junto à comunidade, junto ao externo e esquece da equipe interna, que também precisa ser cuidada com um endomarketing, porque se essa equipe não estiver comungando perfeitamente com vários projetos que estão sendo
ditos, comunicados lá externamente, isso não vai funcionar. Então, hoje tem mudado um pouco, mas muitas escolas ainda, Rose, fica muito separado, né? O diretor administrativo, o diretor pedagógico, quem cuida do comercial e do marketing, sem ter uma integração bastante uniforme. Então, para uma gestão positiva, eu considero fundamental essas áreas e esses profissionais conversarem intimamente para todos estarem perfeitamente integrados. E, principalmente, pensar numa gestão sistêmica e não microgestão. Tá? Às vezes, uma falha da liderança é focar tanto em microgestão e perder a visão sistêmica. Sim. E com isso, você acaba controlando muito a sua equipe, essa equipe fica estagnada, não se desenvolve, perde-se muito da delegação, a motivação pode cair. Então, a necessidade da visão sistêmica e de o tempo todo comunicar isso para a equipe e, ao mesmo tempo, delegar para todos se desenvolverem e, consequentemente, esse gestor, esse líder conseguir um resultado por meio dessa equipe. Sim. Porque o resultado não depende somente de nós, depende dessa equipe integrada, É motivada, engajada, não é, Rosa? É uma consequência. E eu não vejo como não ter um gestor ali, um maestro orquestrando todos esses departamentos, porque realmente eu percebo, também vivo e vejo isso, né? Muitas escolas com essa dificuldade do pedagógico não vou falar nem de todas essas áreas, mas do pedagógico e do administrativo. Querendo, né, não entendendo as necessidades do outro e aí entram em conflitos. Então, eu acho que precisa, sim, o gestor da escola, o diretor da escola, ele precisa ter essa visão sistêmica, esse olhar amplo e entender de todos os departamentos, todos os setores. Ele tem que saber o mínimo possível para que ele possa integrar, para que ele possa perguntar, para que ele possa questionar, para que ele possa gerar demandas, para que ele possa ali cobrar ali os resultados e para que ele possa também contribuir, Claro. né? E que ele possa contribuir. Então, eu acho que o líder ali que a gente espera e que eu procuro também ser e me desenvolver a cada dia, é ter realmente essa visão sistêmica, esse olhar assim amplo, que você possa contribuir e integrar todas as áreas, porque é o que você falou, uma área não funciona da outra. Não adianta o marketing estar falando, fazendo alguma propaganda, se a seu colaborador que está lá dentro não acredita naquilo que você está escrevendo lá fora, né? Perfeito. Precisa ser verdadeiro, né? E aí, enfim, hoje a gente tem o RH também para cuidar, integrar, mas todas as áreas eu acho que elas são tão importantes para manter realmente uma gestão viva, né? E transformar a escola como uma escola inspiradora, uma escola visionária, né? Que consegue atingir, trazer os resultados aí para toda a comunidade, né? Perfeito. Concordo totalmente com o que você falou. É um pouquinho do que a gente vai aprendendo com seus livros, que inclusive vou ganhar um hoje aqui. A Sônia também é autora de 6 livros, então esses livros você foi escrevendo tudo durante a sua trajetória? Isso. Foram ao longo aí desses 20 anos, né, caminhando no segmento, pesquisando, conversando, vivendo dentro das escolas por meio das consultorias, né, que eu faço bastante consultoria na parte de planejamento estratégico e gestão de pessoas, e aí consegui, né, publicar esse livro. Esse ano, já faz muito tempo que eu não escrevo, e o Grupo A, que é a editora, né, dos meus livros, sempre tem me cutucado para voltar a escrever. Então, esse ano já estou esboçando um novo e vou lançar no GEDUC. Ah, que legal. Fazendo aí uma ligação da inteligência artificial com a afetividade, a liderança, a gestão. Então, acredito que será bem bacana. Que legal. Sônia, a gente falando ainda de liderança, né? A liderança, hoje, acho que ela precisa trabalhar muito com propósito, né? Com alma ali. Como que você vê os líderes atuais? Quais são também, eles estão agindo e trabalhando dentro das suas instituições? Você falou uma palavra bastante chave, Rosi, que é o propósito. Uma escola, ela se diferencia da outra por causa dos propósitos que ela está comungando, por causa dos valores. E esse líder, ele precisa criar uma comunidade da visão
para uma visão de futuro sempre interligada com esses propósitos. E isso ser transparente, praticado, não apenas ficar no discurso, mas praticado, né, que esteja vivo dentro da instituição, praticado para que os colaboradores estejam percebendo essa vivência, né? A escola ela precisa ser bastante humana. Eu digo que um líder ele tem que ter o pragmatismo da gestão e com muito coração. Se ele não tiver esse coração pulsando firme, vibrante, ele não vai conseguir, né, fazer com que a equipe caminhe junto, porque a escola é uma das instituições, uma das organizações que mais exige coração. Todas as empresas, Rose, precisam de pragmatismo, isso sem exceção. Agora, o coração, eu vejo que depende muito de cada instituição, mas a escola eu identifico como lugar que não dá para gerir se não tiver com muita emoção, com muita coração, com alegria, né? E que esses colaboradores percebam, né? O gestor educacional, ele sempre tem muitos sonhos, e são sonhos geralmente muito nobres, porque quem está na educação, a maioria das vezes, são pessoas muito boas e sonhadoras, né? A grande dificuldade é transpor, né, essa barreira entre o sonho e uma visão para que toda a equipe comungue com aquele líder, comungue com aquela escola a respeito daquela visão de futuro que precisa ser perseguida, precisa ser trabalhada, né, e alcançada, né? Então, essa liderança, quando cria uma comunidade da visão de futuro e passa para toda a equipe com emoção, com coração, com propósito, com energia, com certeza vai inspirar, vai transparecer para todos a vontade de seguir em frente, porque é com o coração que a gente realmente transmite o desejo, né? E todos que estão dentro de uma escola vibra por meio do coração. Afinal de contas, a educação precisa disso, né? Qual aluno não gosta de vibrar o seu coração diante daquilo que está, né, aprendendo? Qual família não quer ver aquele filho vibrando, né, dentro da escola? Qual educador não quer que a sua escola também tenha muita energia, né? Então, é um local que eu vejo que o coração tem que estar o tempo todo pulsando firmemente. Então, o pragmatismo junto com o coração. Eu acho que aí, dentro de uma escola, nós conseguimos um resultado efetivo e a equipe engajada e comprometida. E como construir tudo isso, lidando com a pressão também que você disse muito bem no início, de resultados e manter um clima emocionalmente saudável, porque a gente percebe hoje também as pessoas, infelizmente, muito doentes, né? Uhum. A gente vê muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com depressão e aí vem toda uma pressão, vem todo um propósito que a gente trabalha, mas ao mesmo tempo também vem uma pressão da sociedade. E como a gente conseguir equilibrar tudo isso, como manter vivo esse propósito, mas com uma equipe ali também, a pressão dos resultados e a equipe saudável ali. Tá. A parte de saúde mental é a tônica do momento, porque a nossa sociedade, em geral, não só no Brasil como no mundo, tem sofrido muito. As pessoas têm sofrido mais, né? Por N razões, por N motivos. E claro que dentro do seio de uma comunidade de trabalho, dentro de uma organização, não só a escola como qualquer organização viva, isso aparece, né? E cabe ao líder saber lidar com tudo isso, né? Com empatia, principalmente muita empatia, com escuta ativa, sem você ter restrições a respeito daquilo que está acontecendo, né? E saber acolher, né, Rose? O acolhimento para que aquele profissional que possa estar
sofrendo num determinado momento por N razões, ele possa se sentir acolhido e sair daquela situação dolorida e sofrida, né? Atualmente, eu vejo que o líder ele precisa tomar um cuidado maior no momento da contratação. Quando eu digo um cuidado maior, é fazer uma seleção, Rose, muito mais baseado por competências. E quando eu falo por competências, é não olhar apenas o nível de conhecimento e da experiência do profissional. É importante, naquele momento, você olhar toda a parte atitudinal daquele futuro colaborador, né? E das habilidades que ele possui. Vejo muitas falhas nos processos seletivos das escolas que se baseiam no olhar do currículo, no conhecimento e na experiência que cita lá no currículo. E hoje em dia, se você só se basear nisso, você pode errar na contratação daquele profissional. Por quê? Primeiro ponto é verificar se os propósitos daquele novo profissional que você vai trazer para a escola estão comungados com os propósitos, valores da sua instituição. Isso é um fator altamente relevante. O outro é, durante essa entrevista, verificar como que, por meio de situações, como aquele profissional se sairia em determinadas situações, para que você conheça um pouco mais e não apenas a parte técnica, né, do professor ou de qualquer profissional Sim. que você vá trazer. Então, quando você coloca no holofote as competências, você vai analisar com maior propriedade o conhecimento, as atitudes e as habilidades. Então, você vai ter uma visão mais ampla, né, daquela pessoa. E, claro, nós nunca vamos contratar um profissional que é 100%, Com porque certeza. não existe isso. Não existe. Nós não somos 100% e os profissionais também não são. Mas, a partir do momento que você teve um olhar bem apurado, você sabe exatamente o que é necessário para o desenvolvimento dele. E um cuidado é a entrada dele. Propiciar boas experiências para esse funcionário logo no início. Porque hoje fala muito da experiência do aluno, não fala, Sim. Rose? Da importância dessa vivência, Esse da experiência, encantamento, esse né? encantamento. E aí, o que se faz quando vai entrar um funcionário? O que o líder deve fazer logo no primeiro dia, logo na primeira semana? Aquele funcionário também tem que se encantar. Então, cuidar dessa entrada logo no início. E não esquecer que essas vivências também precisam ser muito bem experienciadas ao longo de toda a trajetória. Não olhar só o aluno, a experiência positiva do aluno, mas ficar pensando, e aí o meu colaborador, o que eu tenho feito para essa vivência legal dele aqui com a equipe, aqui conosco, né? Então, eu diria que quando você cuida mais da entrada desse colaborador, você tem mais chance de que esse engajamento ocorra logo no início, porque o encantamento já fica presente. Né? Com certeza. Uhum. E você falando tudo isso, eu falo assim, nossa, estou fazendo a lição de casa certinho. Lá no colégio nós temos um departamento de gente e gestão. Legal, Dentro do Rose. RH, que cuida de todos esses detalhes, desde o encantamento de chegar no primeiro dia, de ter seu kit, do onboard que é feito e de toda a trajetória, né? Uhum. Porque você precisa continuar acompanhando esse colaborador, porque ele vai passar por momentos particulares também, muito positivos e outros momentos que Sim. não vão ser positivos na vida dele e que você precisa estar ali também para dar esse amparo, para dar esse respaldo aí por qualquer que seja o motivo, né? Então, acho que é importante tanto cuidar, né? Acho que primeiramente a gente precisa cuidar do nosso, antes de cuidar do nosso aluno, a gente precisa cuidar do nosso colaborador, do nosso cliente interno, eu falo do nosso cliente interno, porque eles precisam estar bem, eles estando bem, eles vão tratar com certeza muito bem dos nossos alunos, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí que eu acabo, quando a gente vê
esse olhar, talvez, não sei se porque a gente é mais da área de humanas, né? Não sei se é porque a gente tem mais essa familiaridade, mas a diferença de um líder técnico e de um líder realmente ali educacional. Né? Tá. Você consegue ver ainda muito nas escolas, é muito presente ainda, esses líderes mais técnicos, ou a gente consegue enxergar hoje nas escolas lideranças mais educacionais, visionárias como um todo? Uhum. O líder técnico, né, o gestor técnico, ele vai executar muito bem a atividade. Tá? O líder, que é um líder educacional, ele precisa ir além. Né? Não ficar com, vamos assim dizer, o desenvolvimento, a atividade dele nos aspectos técnicos, porque uma liderança engloba outras capacidades que não apenas o conhecimento técnico, né? Necessário, super necessário o conhecimento e tal, mas essas outras áreas, o líder educacional, ele tem total condições de desenvolver ao longo do tempo. Muitas vezes, né, um professor, como você bem sabe, se torna um gestor. Ele era excelente como professor e, como gestor, ele precisa ser desenvolvido, ser acompanhado, mas ele pode sair dos aspectos meramente técnicos para ampliar. E aí sim, aquilo que eu falei da visão sistêmica, né? Do olhar para além da atividade a ser entregue, além da atividade que é solicitada enquanto resultado. Porque a escola são vários processos, tem um grande processo e microprocessos, né? E nesses processos você precisa ter, claro, boas técnicas, boas metodologias para funcionar muito bem. Só que só o processo sozinho não significa que você vai ter um bom resultado. Então, a liderança educacional, quando não fica apenas do gestor técnico e vai além, com certeza agrega muito mais valor aos processos, às pessoas, enfim, chega a um resultado mais com excelência e não apenas, né, dentro do que é esperado. No mundo corporativo, a gente vê muitos líderes homens e a liderança feminina ainda está caminhando, está galgando o seu espaço. Uhum. Eu acho que diferente da educação básica, né? Como que você vê a liderança feminina dentro das escolas? A liderança feminina na educação básica vai muito bem. Na educação superior que não. Tem muitos homens enquanto líderes na educação superior. Na educação básica existe assim uma caminhada muito natural para encontrarmos, né, diretoras, mantenedoras mulheres, o que não acontece na educação superior. São poucas reitoras, são poucas pró-reitoras mulheres na educação básica, ok. No mundo corporativo, temos muitos homens, mas as mulheres estão ocupando o seu espaço cada vez maior e tem espaço para todos nós. Eu adoro trabalhar com mulher e adoro trabalhar com homem. Eu acho que eu nunca tive dificuldade de ter essa separação, né? E acredito que você também não, porque nós somos mulheres fortes, né? Nós temos muita resiliência. Eu nunca vejo, Rose, a mulher como não tendo espaço ou sendo, vamos assim dizer, precisando ser submissa em suas atividades por causa de uma liderança mais forte e masculina. A força, a inteligência está igualmente, né, entre o homem e a mulher. Claro que tanto o homem quanto a mulher têm as suas particularidades. E eu vejo que a principal particularidade é a força muscular do homem e a maternidade da mulher. Essa é a grande diferença. No restante, Rose, sinceramente, somos totalmente iguais. Na liderança, vejo como muito igual. Tá? Hoje eu trabalho muito com mulheres, né? Mas
os homens são super bem-vindos, porque eu adoro trocar ideias com o homem, com a mulher. Eu acho que a união, a junção do Sim. homem com a mulher, maravilha. Então, na educação, cada vez mais tem espaço para nós mulheres, né? Você que está Sim. dentro do mundo exclusivo da educação básica vê o quanto o espaço é enorme. Que bom, né? Sim, que bom, Que né? bom. Que bom. Mas falta galgar esse espaço também no ensino superior, né? Sim, sim. Falta galgar esse Uhum. espaço. À medida que as escolas crescem, que as empresas crescem, a gente precisa fortalecer cada vez mais a cultura, né? Para que a cultura precisa se manter viva dentro da instituição, para que a gente possa realmente delegar mais, alçar outros voos, né, e ficar mais essa parte dessa visão sistêmica. Que conselho que você dá para os gestores para fortalecer e manter essa cultura dentro da sua comunidade? Tá. Bom, o primeiro ponto é pensar numa cultura, porque existem vários tipos de Sim, culturas, né? Tem culturas totalmente diferentes de país para país, né? Nós já viajamos juntas, já vimos isso dentro das escolas. Então, tem culturas totalmente diferentes. E não existe uma cultura errada ou certa. Existe a cultura ligada aos propósitos daquela organização. Bom, mas vamos pegar uma cultura de excelência. Vamos sim, pensar, né, dentro aí da nossa discussão, que seja uma cultura que tenha como finalidade a excelência naquela escola. Então, o primeiro ponto é se preocupar muito com a qualidade, com a entrega da qualidade, né? Alinhar muito bem o discurso, tanto o discurso da fala quanto o discurso no papel, né? Em termos assim, do que está escrito, de diretrizes, né? De manifestos, tem que estar vivo, sim. tem que estar sendo praticado, porque a cultura ela é viva. Então, a cultura não é baseada em papéis. Você pode escrever uma série de coisas, mas se não estiver sendo praticada, aquilo lá não é cultura. A cultura é o que está vivo, É o que né? É o acontece. que Cultura é o que está acontece, acontecendo. exatamente, né? Agora, a liderança contribui muito para o desenvolvimento dessa cultura de excelência, porque é o grande espelho para os demais colaboradores. Então, se aquela liderança tem um norte muito certo do que deseja alcançar, quais são os valores institucionais que não podem ser deixados de lado, se todos conhecem a conduta ética que é esperada dentro daquela escola e o tempo todo isso é lembrado, é vivenciado, é comunicado, é dado exemplo, principalmente exemplo, a cultura passa a ficar alicerçada dentro dos princípios que a escola escreveu, né? Se não tiver, né, essa prática diária de ser exemplo, né, de o tempo todo não desviar daquilo que se deseja, daquilo que é o norte da escola, se realmente isso acontecer, a cultura vai para uma cultura de excelência, né? E não podemos, o líder não pode ficar satisfeito com o bom. Se na cultura nós queremos a excelência, o tempo todo tem que ser demonstrado o que é ser excelente, o que é um processo de excelência. Porque o colaborador, não dá para você dizer, aqui nós queremos que tenha qualidade. Se você não demonstrar o que é É o qualidade para a exemplo, né? sua escola, o que é qualidade para Sim. nós? O que é ser excelente para nós? Vai ser diferente de qualidade de uma outra escola. Então, aí o papel da liderança para, por meio da sua comunicação e por meio da sua prática, deixar transparecer e não deixar dúvida do que seja efetivamente essa qualidade, do que seja essa excelência. Então, é assim, é gastar saliva, é transpirar, É né? falar muito sobre cultura. Exatamente. E ver, entenderam, né? Tá tudo claro? Porque na cultura não é apenas mostrar o,
o caminho, também tem que mostrar o que não pode, o que não é aceito, o que não é admissível naquela escola. Sim. Porque aí fica ainda mais sedimentado. Às vezes eu vejo um pouco de falha de só colocar os aspectos que precisam ser ali utilizados, mas também precisa mostrar o que nós não admitimos aqui na nossa Sim, escola. é um manual, né? É um manual, Você precisa ter esse exatamente. manual do que pode e o que não o que pode. pode e o que não pode, o que é ético e o que não é ético. Exato. Não é ético aqui na nossa Quais escola. são os seus valores e o que você espera de cada um dos valores, né? Lá no colégio nós temos um evento, a cultura ela precisa ser viva e precisa ser falada todos os dias, né? Praticada por meio do exemplo. Mas nós temos 2 eventos por ano, que é o evento da cultura. E que a gente fortalece todos esses valores e reforça ainda mais esses valores, que aí eu acabo presidindo esse evento, porque depois no dia a dia tem os outros líderes ali também trabalhando, e muito pela prática, e muitas vezes mensalmente a gente volta para cada valor, discutir cada valor, mas ter esse momento também para falar de cultura, né? Qual que é a nossa cultura? Parar e pensar para que isso realmente não se perca, né? E o que você percebe? Onde se perde algumas escolas, que algumas têm uma grande performance e vão muito bem, começam pequena e vão embora. E outras escolas apenas sobrevivem. Qual que é a diferença das escolas que crescem exponencialmente e as escolas que apenas sobrevivem? Tá. Bom, depende também muito do público que está sendo atendido, da região. Você sabe muito bem Sim. que as escolas particulares, dependendo da região, pode se sair bem ou não. Claro que vai depender da metodologia, vamos assim dizer, do projeto pedagógico. Mas eu diria, pensando aí de uma maneira bem ampla, né? Entre a sustentabilidade, né, razoável, realmente sustentabilidade exponencial, que aí sim se quer, quem não quer um crescimento sustentável, né? É você gerir muito daquilo que eu falei logo no início. Um olhar apurado com o seu aluno, com o seu cliente, tá? Entender muito essa necessidade dos pais e dos seus alunos, não deixar de lado o pragmatismo e colocar muito coração nas suas ações. Então, quando você une tudo isso, de entender claramente, né, a realidade do seu aluno, da sua família, é um passo muito importante, né? Porque você pode estar numa região maravilhosa, com muitos prédios, que isso facilita bastante, né? Mas se você não entender como é o seu público, como é o seu aluno, como é a sua família, você não vai conseguir fazer uma entrega que vai deixá-lo plenamente satisfeito. Então, por isso que a gente vê, Rose, tantas escolas se saindo tão bem e outras, mesmo numa região que é considerada que seria mais fácil, sucumbe, não sobrevive, né? Exatamente por causa desses aspectos, né? Então, muitos relacionados à gestão, né? Com certeza. Muito relacionados à gestão. Quais são os principais indicadores que você considera que uma escola precisa ter? Tá. Bom, são vários indicadores que são possíveis, mas eu vejo que o gestor deve se pautar nos indicadores macro, nos mais relevantes. Não ficar preocupado em ficar medindo tudo, sabe, Rose? Porque, às vezes, que é o que eu falei de microgestão. Sabe você ficar preocupado? Tempo de espera disso, quanto... Não, você tem que se focar naquilo que efetivamente vai fazer diferença para o resultado da sua escola. Então, são indicadores chave, tá? Então, eu diria que o importante é esse líder sentar com a equipe e falar, olha, a nossa escola precisa, para esse ano, atingir determinado resultado. Nós temos os indicadores chaves. O que vocês consideram, né, desses indicadores que sejam possíveis nós estabelecermos metas ousadas para alcançarmos, né?
Agora, eu vejo que indicador muito importante de qualquer escola, claro, é número de alunos, permanência, né? A permanência, Rematrícula, né? fidelização, né? Exatamente. A permanência é um indicador relevante. A satisfação dos pais, né? E quando eu falo de satisfação dos pais, eh, quando for trabalhar esse indicador do nível de satisfação dos pais, é se preocupar também com o nível de importância que aquela família dá para cada item oferecido pela escola. E aí cruzar com o nível de satisfação. Não apenas se preocupar com o indicador de satisfação, porque aí você pode mascarar alguns resultados. Então, qual o nível de importância, por exemplo, que o pai dá para a metodologia utilizada pelo professor? E como que ele está com o nível de satisfação desse nível de importância, desse item? Fazer o cruzamento o tempo todo. Aí você vai ter indicadores reais para analisar o nível de satisfação daqueles pais. E aí, claro, outros indicadores do clima organizacional, tá? Que mostrar essa preocupação, né, de entender como que o seu colaborador está se sentindo e, ao mesmo tempo, também verificar o nível de importância cruzado com o nível de satisfação. Absenteísmo, né? Enfim, são faturamento, lucratividade, são vários indicadores. São vários. São vários. Mas eu diria que o mantenedor e o diretor deve se preocupar com poucos indicadores e não muitos. E debater isso sempre com a equipe. E para cada indicador, não deve nunca deixar de ter o quê? A meta. Sim. A meta. Trabalhar com meta é muito importante. Exatamente. Não basta ter indicador, né, Rose? Se você não estipular a meta que seja desafiante, mais factível, que todos entendam, né, o caminho para se atingir aquela meta e acompanhar o desenvolvimento para ver quais são os fatores impulsores que vão facilitar para atingir aquela meta, quais são os fatores restritivos que podem dificultar o atingimento daquela meta. Aí sim é um indicador que tem vida, né? Que tem vida. E um outro ponto, quando você fala de indicador, esse indicador ser assim visível para todos. Não tem... Gestão à vista. Exatamente, porque aí todo mundo vai saber, né? E onde que nós estamos dentro da meta, né? Quanto falta, né, atingir? Estamos indo bem? Qual o plano, né, de contingência para... nós estamos saindo fora da rota, que plano de contingência para chegar lá? No atingimento do nosso goal, do nosso grande desafio. Então, o que eu diria é isso com relação a indicadores. Fundamental ter. Fundamental. Uma gestão não é uma boa gestão se você não mede. Com certeza, tá? com certeza. Tá? Tem que saber onde quer chegar. Tem que saber, exatamente. Tem que saber onde quer chegar. Uhum. E hoje estamos vivendo num mundo de muitas transformações, de muitas inovações e a inteligência artificial chegando também, né? Uhum. Como que você vê o futuro da educação com tanta inovação? O líder, ele precisa mostrar para a sua comunidade interna que as mudanças serão necessárias, né? Que a inovação é positiva e que as mudanças muitas vezes são doídas, precisa quebrar alguns paradigmas, mas esse líder mostrar muita confiança nesse futuro que é incerto, né? Que muitas vezes dá um pouco de medo, mas que mesmo com medo é necessário seguir. E a liderança, junto a esse futuro incerto, inclusive da educação, né? Enfim, de uma série de incertezas que atualmente nós estamos vivenciando, a liderança, quando passa uma confiança para a equipe, a equipe fica mais tranquila, né? Consegue abraçar com maior naturalidade tudo que está por vir, né? Sem dúvida, a inovação ela traz uma perspectiva positiva, mas muitas vezes precisa
mudar processos, mudar metodologias, né? E o líder deve mostrar essa confiança, precisa mostrar essa confiança para que todos possam caminhar tranquilamente, né? Rumo ao que é necessário. E a liderança não deve apenas trazer a mudança para dentro da escola, mas questionar. E aí, o que eu, como líder, posso eu fazer de diferente e ser eu a trazer essa mudança, fazer com a minha equipe essa mudança, não ter uma ação apenas reativa. Todo mundo está fazendo, todo mundo está, então vamos fazer aqui também na escola, claro que precisamos. Sim. Mas e aí, essa liderança, o que tem provocado enquanto inovação, enquanto transformação junto ali da sua equipe? Então, um trabalho menos reativo e uma ação mais ativa da liderança. E você vê a IA muito presente na escola nos próximos anos? Eu vejo muito presente. E eu acho, sinceramente, Rose, que ela já está presente, sim, né? Ela já sim. está, mas eu digo de uma forma mais... Muito, muito. E nós não precisamos ter medo da IA. A IA veio para colaborar com qualquer profissão, com qualquer colaborador. Agora, o colaborador medíocre, ele vai perder espaço. Claro que sim. Então, o profissional excelente, o gestor excelente, né? É que você é mantenedora, você não vai perder o seu cargo. Claro que não. Mas, por exemplo, Mas gestor... se não se atualizar, vai. Sim, porque a escola... todo mundo... se você não se atualiza, você perde também. Então, o líder, que seja um bom líder, não seja medíocre, ele nunca vai perder o espaço. A IA nunca vai tirar o espaço de nenhum profissional, a não ser o medíocre. Tá? Então, não temos que ter medo da inteligência artificial, porque está fazendo parte da nossa vida, né? A todo momento. Temos que usufruir do que surgiu, é encantador. Eu sou apaixonada por IA. Eu estou usando inteligência artificial muitíssimo. E eu vejo na minha equipe algumas profissionais com bastante receio. Porque a IA está fazendo. Novo, né? E está fazendo algumas atividades que... aquela profissional, por exemplo, operacionalmente fazia, e que hoje a IA faz assim, pá! E ela demorava rapidinho. dias. Demorava dias, né? Então, mas, por outro lado, ao incorporar aquilo que a IA te ajuda com maior rapidez, não certeira, porque a gente tem que fazer curadoria, né? Tem o tempo que fazer, todo. Não dá. Porque senão você pode entrar numa enrascada grande se não fizer uma boa curadoria. Você precisa dar o seu toque também, né? Você precisa dar seu toque. Então, eu vejo com um aspecto muito positivo da inteligência artificial na educação, inclusive nos processos produtivos, então, muitíssimo. Mas no nosso segmento, ela veio para ficar assim. Você tem histórias de líderes que te inspiram, que são inspiradores, que têm esse olhar da inovação, que estão à frente, ou que conquistaram algumas... conquistas importantes durante sua trajetória educacional, que você fala, nossa, esses líderes representam aí o Brasil? Uhum. Olha, sim, são vários. Eu acho que nós temos vários exemplos de líderes educacionais. Eu convivo com algumas lideranças que me inspiram muitíssimo, né? Vou citar, como nós estamos debatendo aqui a liderança escolar da educação básica, eu vou citar 3 nomes de 3 lideranças que eu admiro bastante, que eu tenho convivido bastante. E eu entendo que essas lideranças, elas não são apenas líderes dentro das suas escolas, mas são líderes na sociedade, por meio da educação. Tá? E você é uma, viu, Rose? Você, além de liderar a sua escola, você está fazendo um trabalho muito bacana na sociedade educacional, né? Então, essas 3 líderes vão além dos muros da escola, que é a Zuleika Reis Ávila, a Ana Lídia Colares e a Nelly Falcão. São, além da comunidade escolar
terem uma admiração muito grande pelas transformações que elas trazem ali dentro da escola, o trabalho belíssimo que constroem fora desse seio pedagógico, desse seio escolar, mas perante a comunidade, seja em sindicatos, em federações da educação, tá? Dentro do Instituto Ela também. Então, são líderes que vão além. Tá? Então, eu vejo realmente uma liderança escolar não ficar restrita na comunidade em que ela vive, dentro ali daquele... não, eu não diria só o muro escolar, mas extrapolando e agregando para a sociedade como um todo. Porque o maior número possível de pessoas dentro da sociedade. Claro. Né? Sem fronteiras. Exatamente, porque a educação, uma líder educacional, abre muitas portas, Rose. É muito bem aceito na nossa sociedade. Então, usar, vamos assim dizer, no bom sentido, desse caminho que se existe enquanto possibilidade de fazer outras transformações, não só perante os seus alunos, as famílias, os professores, os colaboradores, mas a sociedade como um todo. Sônia, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu quero te falar também, né, que eu sou muito grata de participar do projeto Ela, né, do Instituto Ela, que é um projeto maravilhoso que atende diversas meninas, né, em situações de vulnerabilidade. Como que surgiu esse projeto? Conta aqui para quem está assistindo, para os telespectadores, o que é o Instituto Ela, de onde surgiu, como ele está hoje, quais são os planos do Instituto Ela para o futuro. Tá. Bom, o Instituto Ela surgiu em termos de idealização no início de 2019. Eu queria muito retribuir, trazer para a sociedade algo a mais e, principalmente, eu entregar tudo aquilo que eu já tinha conseguido por meio da educação. Eu queria realmente devolver para a sociedade. Eu me considero uma pessoa de sucesso dentro dos objetivos que eu tracei, que eu quis para a minha vida. E tudo isso foi por meio da educação. Né? Então, eu queria realmente devolver para a sociedade de uma maneira que ficasse... que fosse mais transformador para quem realmente precisasse. Então, foi aí que eu pensei, planejei um instituto voltado para colaborar com as mulheres em situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade nos aspectos social, emocional e profissional. E, claro, por meio da educação, porque eu acredito muito que a educação transforma e vai transformar a vida dessas mulheres. Bom, então, a partir daí eu pensei, pensei muito numa pessoa e convidei uma grande amiga que estudou comigo, então, nos bancos da universidade, que é a Sandra Regina Garcia, uma educadora maravilhosa, com uma experiência muito grande dentro das escolas. Eu a convidei, ela aceitou na hora. E nós duas juntas fundamos, então, o Instituto Ela, com grandes sonhos, né, de realmente fazer o máximo para essas mulheres, que elas pudessem sair da situação precária que elas pudessem estar vivendo naquele determinado momento. Bom, para isso a gente precisava, o nome é muito pomposo, Educadoras do Brasil. Então, não daria para nós duas somente ficar em São Paulo e fazer trabalhos no Amazonas, né, que tem particularidades tão íntimas, específicas, no Rio de Janeiro. E foi aí que falou, não, nós precisamos de vários braços, de outras educadoras que sejam líderes que possam nos ajudar, né? E foi aí que nós fomos convidando outras gestoras, mantenedoras de escolas, diretoras que realmente entendem muito da educação, tanto da educação básica como do superior, dependendo aí da regional, são educadoras diferenciadas, não exatamente com o mesmo perfil. E aí elaboramos vários projetos e nós temos 2 propósitos muito claros, que é diminuir a violência contra a mulher por meio da prevenção, então bem
com a educação e gerar renda para essa mulher. Então, é o nosso projeto de combate à violência contra a mulher com geração de renda. E o outro é diminuir a pobreza, combater a pobreza menstrual no Brasil, porque você sabe muito bem que você colabora Sim. bastante conosco. Muito obrigada, Rose. Muitas meninas deixam de ir para a escola porque não tem como se proteger durante o ciclo menstrual. Isso é um absurdo, né? Então não dá para admitir essa realidade no Brasil. Então, quando nós tomamos esse conhecimento, nós vamos batalhar para que quanto mais meninas conseguirem absorventes, melhores. Mas sempre levando, tendo como norte, não o assistencialismo, Rose. Então, nós entregamos absorvente, não é apenas doando o absorvente, sempre com a pegada educacional. Entregamos muitas palestras, orientamos essas meninas sobre a saúde da mulher, para que ela acesse o nosso canal no YouTube, que são vários vídeos, para que ela se fortaleça e que não precise mais do Instituto Ela para receber o absorvente. E o combate à violência contra a mulher, nós temos uma parceria muito forte com uma instituição chamada Educar, com K. E lá fornecemos 3.000 cursos totalmente gratuitos para essas mulheres, no que ela desejar, cursos livres, cursos de curta duração. Então, ela se capacita e nós orientamos tanto para arrumar o emprego como abrir um pequeno negócio. Hoje nós temos casos maravilhosos de mulheres já com uma empresa de chip, por meio das nossas capacitações, das nossas orientações. E o mais importante, não está mais sofrendo a violência. Porque, de acordo com a pesquisa do INSPER, a mulher que, entre aspas, se sujeita, acaba aceitando, vamos assim dizer, uma violência, o fator número 1 é não ter a opção financeira Dependência financeira. Exatamente, ter uma dependência. Então, a capacitação dela é fundamental para ela ter uma remuneração e sair daquele ciclo de violência. Então, nós estamos muito bem, o Instituto Ela tem crescido bastante. Hoje estamos em 6 estados com regionais estabelecidas, né? Então, são o Amazonas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Então, em cada núcleo tem uma diretora, uma gestora, com um grupo de voluntárias. Hoje, no total, são 170 voluntárias que o Instituto Elas, todas educadoras. Que lindo, muito legal. Nossa, é um projeto muito lindo, por isso que a gente tem muito orgulho de fazer parte, mesmo que minimamente, mas estamos aí contribuindo um pouquinho, né? Você contribui bastante, Rose. Não, sério, a sua escola é uma escola, para nós, de referência na contribuição. E os alunos adoram, Que bom. as alunas adoram, já esperam, já sabem desse projeto e já querem, né? Acho que toca também, porque é a mesma idade, né? Escolar. Então, a gente vê as pessoas mais engajadas são as meninas aí também nessa idade, né, da adolescência. Acho que isso toca elas também e acabam contribuindo bastante mesmo. E você também tem o selo de responsabilidade social feminina, quer dizer, então a sua escola comunga com os princípios, né, da valorização do bom ambiente de trabalho e da valorização da mulher na sociedade. Então, com certeza. Parabéns por você ter esse selo também. Obrigada. Obrigada, Sônia, pelo bate-papo. Se deixasse, a gente ia ficar aqui uma hora falando de gestão, de educação, de sociedade. É maravilhoso, foi muito bom, muito enriquecedor. Se você quiser deixar alguma mensagem aqui para os educadores que estão nos assistindo. Bom, o que eu deixaria é que cada líder... Se quiser olhar aqui para... olhar aqui. Olha ali, a gente já fala para eles. Ok. Que cada líder educacional tenha como preocupação e vontade de formar outros líderes educacionais, né? Porque cada vez mais, quando você fortalece uma pessoa para a liderança, você fica mais forte como líder também. E dessa maneira, toda a sociedade ganha, né? O Brasil ganha e com certeza os seus alunos, a sua comunidade, né? Porque nada melhor do que nós formarmos outros líderes. Assim como nós fomos inspirados
Eu tenho ótimas inspirações, né, que eu recebi durante o meu desenvolvimento dentro desse caminho de liderança. Até hoje eu estou aprendendo, claro, né, isso faz parte. Você também pode ser um líder inspirador para várias pessoas da sua equipe. Então, basicamente, seria esse o meu recado. E para você que hoje não se sente ainda um líder, busque cursos, vídeos, converse com os seus pares, conversa com o seu líder, para como você poderia se aperfeiçoar nessa caminhada rumo à sua liderança. Muito bom. E precisamos mesmo de muitos líderes educacionais, cada vez mais. Agradeço a todos vocês que estão aqui nos prestigiando, assistindo. Para ir sentir esse episódio para você, se você é gestor, professor, ou é da área educacional, ou simplesmente compartilhe de tudo que nós conversamos aqui hoje, compartilhe esse episódio e da próxima vez, Educação em Voz Alta estará ainda mais presente. Até mais.